Moçada, a aula passada foi sobre fisiologia da digestão. E quando vocês olharam na apostila, vocês viram que quando falava em digestão, começava com uma tabelinha de vitaminas, que eu deixei para explicar depois da digestão, tá? Explico aqui e entro em respiração. O que se entende por vitamina? Pessoal, muita gente acha que vitamina tem papel energético, tem papel estrutural, mas não é essa a realidade. Quem tem papel energético é carboidrato como fonte de energia e lipídio como reserva energética. Outra coisa, vitamina não tem a ver com a estrutura da célula, não diretamente. Quem tem função estrutural são as proteínas, que são os tijolinhos das nossas células. Mas então qual é o papel de vitamina? Atuar ativando enzimas. Vocês sabem o que é uma enzima? E o professor Villa, quando explicou sobre enzimas, disse que as holoenzimas, as enzimas completas, têm uma coenzima, que normalmente é uma vitamina ou um hormônio, que é o que ativa as enzimas. A doença ocasionada pela falta de vitamina, a gente chama de doença carencial, doença nutricional. Se faltar um pouquinho, a gente chama de hipovitaminose, que pode acontecer com a gente. E se faltar muito, a vitaminose não é para nós, né? Não para quem come normalmente. Mas nos países miseráveis tem muito caso de avitaminose. Nós dividimos as vitaminas em dois grupos, tá, gente? As lipossolúveis, que em excesso se acumulam na gordura, e isso não vai fazer bem, A, D, E e K, e todas as demais vitaminas são hidrossolúveis, são solúveis em água, o excesso é eliminado através da urina. Atentem para a frase que eu coloquei ali para vocês. Vitamina se compra na feira e não na farmácia, acho que vocês entenderam, né? É o colorido, que é a salada, certo? É um produto de origem animal, ovo, fígado, carne, certo? Quem não come nada de origem animal, vegano, ele vai ter que comprar a vitamina B12, porque ela só é encontrada ali, aí vai dar anemia perniciosa. Então, comendo normalmente, nós não vamos ter falta de vitamina. Ok, pessoal? Vocês têm uma tabela de vitaminas e eu te digo quais as que vocês vão fazer um asterisco. A vitamina A é uma delas. Ela é conhecida como retinol ou acheroftol. Onde é que nós encontramos? Os principais alimentos: fígado, frutas, principalmente vegetais alaranjados, como o caqui, como o mamão maduro. Nós encontramos na cenoura, que é uma raiz tuberosa, certo? Que é o caroteno, que deixa o vegetal alaranjado. Esse caroteno, no nosso fígado, é transformado em vitamina A. Né? Nós encontramos em gema de ovo, nas hortaliças verdes, na manteiga pura, tá? Para que serve a vitamina A? Manutenção dos epitélios, dos revestimentos do nosso corpo. A falta de vitamina A dá atrofia de glândula sebácea, e aí nós vamos ter xerodermia. Cheiro é seco, pele seca, descama a pele, quando é grave, né? E formação de pigmentos visuais. Nós temos no fundo do nosso olho a retina, e lá na retina nós temos os cones e bastonetes, que são neurônios modificados que transformam luz em impulso nervoso. Existe um pigmento que torna a gente mais sensível à luz quando nós precisarmos enxergar no escuro, ou quase escuridão, chamado rodopsina. A rodopsina nos torna mais sensíveis à luz. Então, quando você entra num ambiente escuro, saindo de um ambiente claro, tua pupila dilata, midríase é o nome disso, para entrar mais luz, e em fração de segundos você produz rodopsina, para ficar mais sensível à luz, certo? Para ela ser produzida, tem que haver vitamina A, senão a enzima não vai funcionar. Então, quando você tem falta de vitamina A, no que diz respeito à visão, atrofia de glândula lacrimal, nós chamamos de xeroftalmia, o que pode dar secura de córnea. Cheiro é seco, oftalmo é olho. Isso é grave só em países miseráveis, por favor, né? Tem criança na África que já nasce cega. E hemeralopia. A hemeralopia é um nome médico, tá, gente? Que se chama, no vestibular, se cair para vocês, cegueira noturna, né? Em ambientes pouco iluminados, a pessoa não enxerga direito. Cegueira noturna, ok? Essa é a vitamina A. A vitamina D, basta você pegar sol 20 minutos por dia, no máximo 30 minutos.
que aí o ultravioleta, ele incidindo na nossa pele, ativa o colesterol, e como produto final a gente produz vitamina D, certo? O rim também produz um pouco de vitamina D. Onde é que nós podemos encontrar vitamina D? Ação do raio solar, do ultravioleta, no leite, óleo de peixe, óleo de fígado, certo? Que é o calciferol, o nome químico da vitamina D. Para que ela serve? Ela tem a ver com os nossos ossos, tá, gente? Aumento da absorção de cálcio para a formação de ossos e dentes. Os nossos ossos, 30% deles são feitos de proteína, né, do tecido ósseo, e 70% é fosfato de cálcio, carbonato de cálcio e fosfato de magnésio, o que dá rigidez para o nosso osso. Em casos de falta de vitamina D, a doença carencial é chamada raquitismo, que em crianças chega a entortar o osso. Não confunda, por favor, raquitismo com osteoporose. A osteoporose é uma doença degenerativa em que o tecido ósseo estava formado, ele vai perdendo a densidade, vai perdendo o sal mineral. E o raquitismo, que não é muito comum no Brasil, porque tem sol o ano inteiro, ele é a falta da incorporação dos sais minerais nos ossos. Beleza? Pegar sol. Gente, essas duas vitaminas pode fazer o asterisco, A, D, essa aqui também. A vitamina E, nome químico tocoferol. Onde é que nós encontramos vitamina E? Vocês gostam de castanha de caju? Vocês gostam de castanha do Pará? De noz, de amendoim, de semente de girassol, né? As oleaginosas, elas são ricas em vitamina E. A vitamina E também existe nos óleos, óleo de soja, óleo de canola, o óleo de girassol, o óleo de oliva, os azeites, tá? Possuem grande quantidade de vitamina E. A vitamina E, gente, ela é a vitamina da vitalidade. Ela combate radicais livres. Radicais livres são substâncias produzidas nas nossas células que envelhecem nossas células, certo? A pessoa que é ansiosa, estressada, essas pessoas, elas, agitação, não dorme direito, né? Quem, por exemplo, come muito produto industrializado, refrigerante, muito doce, muito processado, né? Excesso de atividade física, não atividade física, excesso. O uso de drogas produz muito radical livre, que é o envelhecimento da célula. A vitamina E combate isso aí, certo? Então, ela tem a ver com a resistência dos nossos glóbulos vermelhos, a destruição, a hemólise, certo? Eles não envelhecem tão rapidamente, e tem a ver com vitalidade dos gametas. Experiências de laboratório indicam que a falta de vitamina E, fêmeas abortam ou nem ovulam, espermatozoides não têm vitalidade. Bota na tua cabeça, é a vitamina da juventude, certo? A carência torna nossas células muito mais frágeis. Quando é grave, a tendência é esterilidade e envelhecimento celular. Beleza? Uma colherada de azeite de oliva por dia não faz mal para ninguém, até porque faz bem para a corrente sanguínea, além de ter vitamina E, ok? Bom, vamos lá então. A próxima vitamina, vocês por favor façam um asterisco também, é a vitamina K. A vitamina K, quimicamente chamada de filoquinona, vocês também têm que saber, essa é a vitamina anti-hemorrágica. Você sabe o que é uma hemorragia, é sangrar demais. Quando você tem um pequeno ferimento, um arranhão, a gente deve sangrar de 2 a 5 minutos. Esse é o tempo de coagulação sanguínea de uma pessoa normal num arranhão, tá? Onde é que nós encontramos vitamina K? Hortaliças folhosas, você que gosta de rúcula, alface, agrião, certo? Tem muita vitamina K ali, tá? E bactérias da flora intestinal, uma coisa interessante. As bactérias da nossa flora intestinal, elas são úteis para nós, né? E elas sintetizam vitamina K, que é a vitamina anti-hemorragia, ok? Para que serve essa vitamina K? Eu peço para vocês olharem aqui embaixo na telinha. Quando você se machuca, você tem uma lesão de tecido, uma lesão de vaso sanguíneo.
No machucado acumula plaquetas. Plaquetas são elementos figurados do nosso sangue, em que elas vão ser responsáveis por iniciar a liberação de uma enzima chamada tromboplastina ou tromboquinase. Pois bem, o fígado libera na nossa corrente sanguínea protrombina. Trombina é uma enzima, protrombina, essa enzima está inativa ainda. E o fígado libera a vitamina K, que ativa isso aí, certo? E para a gente transformar a protrombina, que é uma enzima inativa, em trombina, que é a enzima em atividade, nós precisamos de cálcio também. Olha onde entrou ali a vitamina K, certo? Em coagulação sanguínea. E aí, nós temos uma proteína no nosso sangue, chamada fibrinogênio, que com a ação da trombina, ela enrijece e forma uma rede, e essa rede é chamada fibrina. E ali os glóbulos vermelhos e as próprias plaquetas ficam presos, você formou um coágulo, certo? Então a carência, coágulo eu vou explicar certinho quando eu der aula sobre aparelho circulatório. Então a carência de vitamina K, para a gente, dá dificuldade de coagulação sanguínea, por isso que a gente chama anti-hemorragia, anti-hemorrágica. A próxima vitamina, marquem essa também, é a B1, chamada de tiamina, que foi a primeira vitamina descoberta na Itália, 1911. Daí veio, é uma amina da vitamina, Itália. Fígado, rim, coração e os cereais. Quando eu falo em cereais, é cereais integrais, né, gente? Trigo integral, gergelim, cevada, centeio, arroz integral, tá? Qual é a função? Vocês já estudaram respiração celular? Lembram do ciclo de Krebs? O ciclo dos ácidos tricarboxílicos, das descarboxilações, né? Ali atua a vitamina B1. Isso quer dizer que se voltar a vitamina B1, é óbvio que tu vai ter fraqueza. Tu está atrapalhando a respiração celular, certo? Então ela atua na mitocôndria, essa vitamina B1. O que acontece com a carência dela, com um caso severo? Beriberi é o apelido de uma doença que enfraquece nervo e músculo. Polineurite, inflamação dos nervos, eles não funcionam direito. E é óbvio, se essa vitamina atua em respiração celular, você vai ter fraqueza cardíaca, fraqueza muscular, que a gente chama de astenia muscular, e até não vai funcionar direito o sistema nervoso, quando é grave, né? Distúrbios mentais. Beleza? Vitamina B1. Gente, a B2 não precisa saber, tá? A B2, se você quer, você lê lá, ela atua no FAD, lembra? Flavina adenina dinucleotídeo, que é um aceptor de hidrogênio que atua na mitocôndria, tá? A vitamina B3, você também não precisa decorar. Ela também tem a ver com respiração celular, tá? Não precisa decorar essa aí. A vitamina B6 é a piridoxina. Ela também tem a ver com metabolismo de aminoácidos e de ácidos graxos. Essa você não precisa decorar. A B9 você precisa decorar, tá? Então olha lá, ó. A, D, E, K, a B1, certo? A B9 você tem que saber. Fígado, olha o fígado, eu não gosto de fígado, eu não consigo comer, mas ele tem muita vitamina. E hortaliças, tá? Come rúcula, radite, alface, etc e tal. Formação do tubo neural. Toda mulher, quando engravida, o médico manda tomar ácido fólico. Tem a ver com a boa formação do tubo neural do embrião. Essa vitamina atua na síntese das nucleoproteínas. Lembra o que são as nucleoproteínas? São aquelas proteínas que se associam para formar DNA e RNA. Né? A falta pode acarretar anemia, certo? Pode acarretar diarreia e problemas neuronais. Essa é a vitamina da mulher grávida, a B9, já caiu na UDESC. E a outra vitamina que você tem que saber é a B12. Essa nós temos que saber. Ela também é produzida por bactérias da nossa flora intestinal e só existe em produto de origem animal, não precisa ser necessariamente carne. Elas também têm a ver com a síntese de nucleoproteínas, até mais atuante que a anterior. Se te faltar, vai dar anemia chamada perniciosa, né? Que é a falta de vitamina B12, doença carencial, e também distúrbios neuronais quando é grave.
E a última é a vitamina C, chamada ácido ascórbico. Onde é que se encontra a vitamina C? Em tudo que é fresquinho e cru. É a vitamina da doença do marinheiro, né? Que antigamente eles não tinham geladeira nem nada e não levavam, as viagens demoravam muito tempo e eles não comiam frutas frescas, frutas cítricas, etc. E aí qualquer batidinha dava aquela marquinha roxa, né? Escovava o dente, saía sangue, dor pelo corpo, doíam as articulações, começa a ficar frouxo o tecido conjuntivo, certo? Então, frutas cítricas, né? E tudo cru, tá, gente? Essa vitamina tem a ver com a boa manutenção dos tecidos conjuntivos. Para quem não sabe o que é tecido conjuntivo, são todos aqueles tecidos que envolvem órgãos, aquele tecido que forma tendão, que liga o músculo ao osso, que forma ligamento, que liga osso ao osso, é aquele tecido que fica abaixo dos epitélios, que forma cicatrizes, enfim, esse tecido é muito abundante no nosso corpo, e aí ele fica muito fragilizado, ok? A carência de vitamina C te causa fragilidade dos vasos sanguíneos. Se esse tecido ao redor do vaso sanguíneo fica comprometido, qualquer coisa sangra, né? E dor, né? Dor nas articulações, etc., que tem muito tecido conjuntivo por ali, certo, pessoal? A pele frouxa, né? O colágeno aqui, esse tecido conjuntivo, e assim por diante. Então, tome suco, coma frutas cítricas, que ali tem vitamina C. E o pessoal tem mania de dizer que vitamina C previne gripe. Não é bem assim. É que os anticorpos, pessoal, são produzidos por uma célula do tecido conjuntivo chamado plasmócito. E se esse tecido, esse plasmócito que produz o anticorpo, se esse tecido está comprometido, você vai ter dificuldade. Então, não é só contra a gripe, sim contra qualquer doença. Ok? Então, nós vamos falar agora de respiração. Tá ok, galera? Quando eu falo em aparelho respiratório, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Vamos colocar aqui, ó, na sequência. Por que a gente respira? A gente respira pelo seguinte, você está vendo um esquema mostrando respiração celular. Vocês já estudaram isso com o Vila, né? A respiração celular são 3 etapas, né? A glicólise, que ocorre no hialoplasma da célula, e depois na mitocôndria o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Dá 38 ATPs, né? 2 na glicólise, 2 no Krebs e 34 na cadeia respiratória. Certo, pessoal? Vocês lembram que durante a respiração celular fica sendo liberado hidrogênio e o aceptor final do hidrogênio para formar água é o oxigênio. Então nós respiramos para manter nossas células produzindo energia. Ok? Por isso que a gente respira. Né? No sentido mecânico, a respiração significa trocas gasosas entre os seres vivos e o ambiente. Todo ser vivo aeróbio usa o oxigênio. Guardem bem essa palavrinha. A troca gasosa se chama hematose. Troca da carbohemoglobina pela oxihemoglobina. A gente chama de hematose, né? Tornar sangue venoso um sangue arterial, um sangue quase marrom em sangue vermelho vivo. E existem diversos tipos de difusão. Por isso que eu gosto de fazer isso para vocês. Ó, lá na canja do Manco tem. Eu vou comparar a respiração dos seres vivos. Certo? O que é uma respiração por difusão? Você está vendo à esquerda um porífero. Os poríferos não têm nenhum órgão, nenhum aparelho. Cada célula faz sua própria difusão de gases. Você tem ali no meio uma medusa, que é um cnidário. Não tem aparelho respiratório. É por difusão. Cada célula faz a sua troca individualmente. Você está vendo à direita um platelminto, uma planária. Ela faz uma respiração por difusão, certo? Que alguns livros trazem como cutânea, através da epiderme. Lembra da planária? Ela tem a epiderme úmida para promover a troca gasosa. E os nematelmintos, aqueles vermes cilíndricos, os que são parasitas, eles são anaeróbios. Os de vida livre até respiram por difusão. Ok? O que é uma respiração cutânea? Você está vendo ali embaixo uma minhoca. A minhoca é um anelídeo
que vive em ambiente úmido, né? A gente chama de ambiente higrófilo, não é hidro, é higrófilo, e ela tem que manter uma cutícula acima da epiderme úmida, mucosa, para promover a troca gasosa. A sanguessuga também tem respiração cutânea. E ali à direita, você está vendo um anfíbio, um sapo que é parente da rã, da salamandra, da cobra cega. 2/3 da respiração dos anfíbios é respiração cutânea, 1/3 é pulmonar, tá? Respiração traqueal. Vocês estão lembrados dos artrópodes? Os artrópodes, eu estou te mostrando aí insetos, né? Eles têm traqueias. Traqueias são tubos. Essas traqueias, elas permitem a entrada do ar no corpo do animal. Só lembrando que inseto são os únicos animais que a corrente circulatória, né, não é sangue, é hemolinfa. Os insetos são os únicos que não têm pigmentos respiratórios. Os demais artrópodes, aracnídeos, também têm traqueias, né, e filotraqueias, que nós chamamos de pulmões foliáceos, eles têm hemocianina, certo? Os crustáceos, que têm respiração branquial, eles têm hemocianina. Eles têm pigmentos, os insetos não. Ok, gente? Só lembre que traqueia é tubo, né? Ocorre inseto, aracnídeo, quilópode, como a lacraia, a centopeia, diplópode, como no piolho de cobra, e leva diretamente às células, no caso dos insetos, o oxigênio, ok? Você está vendo ali uma aranha. Lembram dos pulmões foliáceos da aranha? Vocês tiveram essa aula em zoologia, certo? Que a gente pode chamar também de filotraqueias, tá? Respiração branquial. Os peixes respiram através de brânquias. Brânquias são as guelras dos peixes. Você está vendo ali um polvo, que é um molusco cefalópode, parente da lula, tem brânquias. Você está vendo à direita um molusco bivalvo, um pelecípode, né? Parente do marisco, da ostra, do mexilhão, do berbigão. Olha o pezinho dele ali em forma de machadinha, como ele sai. Esses animais respiram através de brânquias. Os girinos de anfíbios, eles respiram através de brânquias, tá? Peixe ósseo, vocês devem estar lembrados disso, eles têm brânquias com opérculo para bombear a água, e os peixes cartilaginosos não têm. Ali, no meio da tela, você está vendo o axolote, a salamandra mexicana, né, que respira através de brânquias, e embaixo você está vendo um girino, que tem brânquias, se transformando num sapo adulto que respira pela pele e por pulmões. Certo, gente? Tranquilo? Olha o peixe cartilaginoso ali, as fendas branquiais que ele tem, né? Lembrando só que os peixes ósseos, eles têm a bexiga natatória, né, gente? Que em alguns tem uma função até pulmonar, ok? E finalizando a respiração pulmonar. Anfíbio, 1/3 é pulmonar. Répteis, os répteis têm respiração pulmonar, né? Jacaré, tartaruga, cobra, lagarto, lagartixa. As aves, respiração pulmonar, inclusive os pulmões com muitas ramificações, que nós chamamos de sacos aéreos, e as aves têm ossos pneumáticos, ossos ocos, né, gente? Respiram através de pulmões. E a nossa respiração é uma respiração pulmonar, certo, gente? Então vamos lá? Vamos ver a respiração humana. Moçada, quando nós falamos em respiração humana, a nossa respiração, um ser humano adulto, normal, em repouso, deve ter de 16 a 20 movimentos respiratórios por minuto. O que é um movimento respiratório? É um movimento de inspiração seguido de outro de expiração, certo? Mas, para contar os movimentos respiratórios, a gente não deve olhar na pessoa, certo? Porque aí ele vai perceber que você quer contar e, sem querer, o cérebro interfere. Mas o ato de respirar em si é autônomo. Quem é que controla? Mais ou menos a altura da boca, aqui para trás, nós temos uma região chamada bulbo encefálico. Quando vocês estudarem sistema nervoso com Vila, ele vai falar que o encéfalo é dividido em 3 partes. O cérebro, o cerebelo aqui atrás, que é o cérebro pequeno, e o bulbo, que pertence ao sistema nervoso autônomo. O bulbo é o nosso centro respiratório, gente. Então, para vocês entenderem,
uma pessoa adulta normal vai respirar de 16 a 20 vezes por minuto, mas se o cérebro quiser interferir, ele pode interferir, mas o ato em si vocês cederam, até dormindo a gente respira, né? O ar que está aqui, ele tem cerca de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Quando a gente respira, o ar chega nos nossos pulmões com 21% de oxigênio, você faz a hematose e quando você expira, ele sai com 15 a 16% de oxigênio, certo? Para chegar nos nossos pulmões, o ar deve chegar limpo, aquecido e úmido. Ok, gente? Só um detalhe curioso, você está vendo na imagem o que é o bulbo. Por que a gente respira mesmo dormindo? Pelo seguinte, gente, quando você bota muito gás carbônico na corrente sanguínea, o gás carbônico reage com a água e forma ácido carbônico. O sangue vai ficando ácido e o pH do nosso sangue é 7,4. Então, quanto mais gás carbônico no sangue, mais ácido ele fica. E o bulbo tem receptores para isso. Ele percebe que isso está acontecendo. Vocês entenderam? Então, quando começar a dar a acidose no sangue, o bulbo, mesmo em morte clínica, diz: ei, cara, respira. Porque se você for acidificando o sangue, o organismo vai ficando ácido e a célula morre. A gente chama de acidose. Agora você entendeu porque a gente respira. Porque o sangue fica ácido, certo? Você vai ver que às vezes dormindo, o cara dá uma parada na respiração, a gente chama de apneia, e de repente ele se mexe, o bulbo mandou ele respirar, né? Para voltar tudo ao normal. Certo? Nós respiramos por diferença de pressão, ok, gente? Nós temos dois tipos de músculos que atuam na nossa respiração. Esse que você está vendo no GIF animado, que é o diafragma, que separa o tórax do abdômen, que eu posso comparar o diafragma com aquela experiênciazinha ali que você está vendo na tela, de botar uma camisinha num vidro sem fundo, o fundo quebrado, uma garrafa, e botar um balão. Cada vez que você puxa aquela camisinha, o balão estufa. O diafragma é aquela camisinha. Acho que vocês entenderam, né? É que quando a gente contrai o diafragma, ele vai aumentar o volume do nosso tórax e esmagar o nosso abdômen, certo? Então, se ele aumenta o volume do tórax, a pressão interna ela diminui e o ar vai entrar. Diafragma e os músculos intercostais. Os músculos intercostais são músculos que estão presos às nossas costelas e quando você contrai, o diafragma baixa, né? E você imagina que nas costelas um movimento, sabe como é que eles chamam isso na faculdade? Você vai fazer medicina? Alça de balde, né? Movimento de alça de balde. É isso que nos faz respirar. Ok, pessoal? Eles são responsáveis pela nossa respiração. Vou fazer uma brincadeirinha. A gente não sente o diafragma. Eu contraí, mas eu não sinto. O diafragma é aquele músculo, gente, que quando você senta num vaso sanitário para depositar algo sólido ou líquido lá, você é obrigado a contrair os músculos abdominais para esmagar o intestino ou a bexiga. E aí você vai ter que fazer força, você contrai o diafragma para esmagar o abdômen. Agora você entendeu o que é o diafragma? Beleza, né? Tá bem explicadinho, é simples, mas dá para entender. Quando tu contrai, você não está respirando, ok? Não é piada, não. Então vamos lá, pessoal. Quais são os órgãos do nosso aparelho respiratório? As cavidades nasais, a faringe, que também pertence ao digestório, ou você engole e não respira, ou você respira e não engole, a laringe, a traqueia, os dois brônquios, que nos pulmões vão se ramificando em bronquíolos, milhares deles, e o ar tem que chegar nos alvéolos pulmonares. Portanto, a nossa respiração vai começar pela cavidade nasal. Eu estou te mostrando esse GIF animado. Ali embaixo você está vendo os alvéolos pulmonares e o oxigênio por difusão entrando na corrente sanguínea e tornando um sangue venoso um sangue arterial. O nome disso é hematose. Já nos tecidos ocorre o contrário. O oxigênio sai do sangue, vai para as células e o gás carbônico transforma então esse sangue em sangue venoso.
Então vocês entenderam o que é a hematose. E a unidade funcional dos nossos pulmões nós chamamos de alvéolos pulmonares. Mais de 300 milhões dessas bolsinhas em cada pulmão. Então o que nós temos na nossa cavidade nasal? Nós temos uma cartilagem, isso aqui não é osso, gente, isso aqui é uma cartilagem hialina, porque ela tem uma ligeira flexibilidade, chamada septo nasal, parede nasal. As aberturas das cavidades nasais a gente chama de narinas, e lá para dentro tu sabe que é tudo úmido, a gente chama de mucosa nasal, né? Esse muco serve para proteger, certo? Tanto que quando você agride você tem coriza, que sai mais muca, uma defesa que o organismo tem. Nas narinas nós temos pelos para filtrar o ar, uma escovinha para filtrar o ar, e olhando aquela imagem na tela, você vai ver que lá dentro da cavidade nasal, na parte superior, nós temos um nervo, um par de nervos chamado nervo olfatório, nervo olfativo. É ele que recebe as informações dos sensores olfativos, que são terminações nervosas especializadas em transformar em impulso nervoso o que está químico no ar, o cheiro é algo químico, né? E ali tem que ter um pouquinho de muco para se difundir para esses neurônios, e o excesso, aí você não sente o cheiro de nada, porque é como se estivesse tudo alagado. Você já viu que quem tem muita coriza não sente o cheiro, nem o gosto, né? Porque o olfato é mais sensível do que a gustação. Então, gente, essa região onde você tem esses sensores olfativos, nós chamamos de bulbo olfativo. E o nervo que leva até o cérebro, para que o cérebro decodifique isso e você cheire, é o nervo olfativo. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Fácil de entender, tá? A faringe, você estudou esse aparelho digestório. Ela é a nossa garganta, né? O que dá para ver é a orofaringe, a parte de cima é a nasofaringe, ligação com as cavidades nasais, e a parte de baixo é a laringofaringe, que vai terminar na laringe e no esôfago, né? Ela pertence aos dois aparelhos. Ok, pessoal? Bom, você está vendo na imagem as nossas pregas vocais, que no vestibular talvez caia como cordas vocais. Vocês estão vendo a laringe, que é esse órgão aqui, ó, que eu apertei, olha como a voz muda, né? A laringe, ela é um anel, músculo membranoso, dá para ver na foto, ela é toda protegida por cartilagem, né? E é lá que estão as nossas pregas vocais, é o nosso órgão fonador. Vocês estão vendo alguém deglutindo algo ali na imagem. O alimento é o bolinho amarelo. Reparem que a epiglote, aquela cartilagem elástica, não deixa o alimento nos afogar, certo? Um detalhe, criança pequena, tanto menino quanto menina, a voz é a mesma. O homem, quando entra na puberdade, os testículos começam a produzir a testosterona, que é um hormônio que determina as características sexuais secundárias, e esse hormônio, a testosterona, mexe com musculatura. E mexendo com musculatura, gente, é o que vai acontecer se a testosterona mexer com a musculatura? O que eu falei que tem na laringe? Tem músculo. Então, no homem, a voz é mais grave, porque esse músculo hipertrofiou. O homem tem a laringe diferente da mulher. Pegou aqui, você pega na traqueia. Não esquece que isso aqui não é osso, né? Isso aqui é chamado cartilagem tireoide, que está acima da glândula tireoide. A traqueia você pode apalpar aqui, gente, ó. Ela é feita de 20 anéis de cartilagem, uma ligeira flexibilidade, senão nós não poderíamos dobrar o pescoço. Cartilagem hialina, a mesma do septo nasal, ela fica a parte anterior ao esôfago, aqui passa ar, a comida vai para trás, tem um diâmetro entre 2 a 3 centímetros, certo? E a traqueia pode chegar a quase 13 centímetros de comprimento. Quem morre por enforcamento, não morre porque quebrou o pescoço. Quem morre por enforcamento, morre por estrangulamento de traqueia. Ele morreu de asfixia. E vocês estão vendo ali na foto o epitélio da nossa traqueia. Você sabe como é que ele é classificado? Ele é classificado como um epitélio cilíndrico, porque as células são altas,
prismático ou cilíndrico, né? Elas são estreitas e altas, dá a impressão que são várias camadas de células, mas não é uma camada só que os núcleos têm alturas diferentes, então a gente chama de pseudoestratificado, tá? Parece estratificado, parece que tem várias camadas, mas tem uma só, tá? E ele é ciliado. Imaginem rajadas de vento batendo numa plantação de trigo. Esse é o movimento que os cílios da traqueia fazem para nos defender, uma varredura. Além da traqueia ter células que secretam muco. Esse muco é importante, você chama de pigarro, de catarro. A tosse é um reflexo da movimentação desses cílios e do muco que tem na traqueia, para reter partícula estranha, certo? E a traqueia, ela se divide em 2 brônquios, né, gente? O direito e o esquerdo. Os brônquios são menos calibrosos que a traqueia, eles também são feitos de cartilagem e alina, eles também têm células que funcionam como glândulas secretoras de muco e também têm cílios. E à medida que eles adentram aos pulmões, eles vão se ramificando em bronquíolos, ok? Você está vendo 2 pulmões. O pulmão direito, ele é maior que o esquerdo. Você está vendo lobo superior, lobo intermediário e lobo inferior. E o pulmão esquerdo só tem o lobo superior e lobo inferior. É que quem já viu o pulmão, lá no anatômico, parece que o pulmão tem valetinhas. Então o pulmão direito tem 2 valetinhas, por isso que ele é dividido em 3 partes, certo? E o pulmão esquerdo em 2 partes, tem uma valetinha só. Essas partes a gente chama de lobo do pulmão. Manco, os 2 pulmões têm o mesmo tamanho? Não, o direito é maior que o esquerdo. E você sabe por quê? Esse osso do peito é o osso externo. Se você pegar na pontinha do osso externo e jogar 4 dedinhos para cima, você tem o coração. Então o coração, gente, olha aqui pro meu peito, ó. O coração ele fica aqui, ó, tá? Ele tem esse tamanho, moçada, da nossa mão fechada em punho com o polegar em cima do indicador. Ele pesa 500 gramas. Ele está atrás do osso externo, entre os 2 pulmões. Ele está bem no meio. Essa região a gente chama de mediastino. Acontece que o coração ele é assim, ó. Ele é curvado para a esquerda, que é a minha esquerda, tá? Então ele ocupa um certo espaço do pulmão esquerdo. Por isso que cabe menos ar no esquerdo do que no direito. Os nossos 2 pulmões, eles estão na caixa torácica, certo? Eles são envolvidos pela pleura. Os órgãos abdominais nossos, eles são envolvidos pelo peritônio. Peritônio é a membrana serosa, ou seja, por fora do órgão, uma serosa, por dentro é mucosa, mucosa nasal, mucosa bucal. E a pleura é a serosa que envolve os 2 pulmões, ela é dupla. E o peritônio envolve os órgãos do abdômen, fica entre a parede abdominal e os órgãos. E ao redor do coração tem o pericárdio. Então, serosa é por fora, tá? A pleura ela é dupla, a parte mais externa está colada na nossa parte interna do tórax, e existe um líquido chamado líquido pleural, separando a pleura mais externa, parietal, da visceral que está colada no pulmão. Agora eu vou te mostrar o que é a pleura, tá? Pleura é isso aí, gente, ó. Tá ali o pulmãozinho, né? Você vai ver, é uma membrana dupla, ó. Reparem que ela envolve o pulmão por fora. Então ela fica entre o pulmão e a caixa torácica. Eu acho que vocês perceberam na imagem o que é a pleura, né? Tem um líquido entre as 2 pleuras e esse líquido impede que elas colem, certo? Então quando você expande o pulmão, você empurra uma pleura contra a outra. Elas não vão colar por causa do líquido pleural. E esse líquido ele pode vazar. Isso pode acontecer num traumatismo, alguma coisa. Se você tiver um derrame ali, inclusive com sangramento, às vezes uma lesão, um acidente, tá, sem cinto de segurança, bateu, vocês reparem no desenho, começa a acumular sangue e líquido, né? Como se fosse uma batida forte que você tem edema, vai acontecer lá. E isso esmaga os pulmões. E aí isso tem que ser retirado. Acho que vocês entenderam, vai ter dificuldade de expandir o pulmão. Se dá uma anestesia, se coloca um caninho lá para dentro, certo? A extremidade desse cano vai num frasco com soro fisiológico
e a pessoa ela tem que puxar o ar, ou nós temos que ter um ventilador, tão falado agora, para empurrar o ar para o pulmão, e esse ar que está no tórax dele, se tiver ar, tem que sair pelo caninho. No caso do derrame pleural, eles vão furar o espaço entre as duas pleuras e esse líquido com sangue tem que sair ali, certo? Então eu queria mostrar para vocês o seguinte, isso que eu te falei, às vezes de perfurar o pulmão e aí vaza sangue, etc., tu tá enchendo, o pulmão tá perfurado, isso pode acontecer no acidente, um tiro no peito e enche o tórax de ar, isso é chamado pneumotórax. Você vai ter que botar aquele cano ali para retirar esse ar de dentro do tórax. Dá para ver até no frasco as bolinhas saírem, porque senão essa pessoa vai parar de respirar. O pulmão não consegue expandir porque o ar tem tórax e esse ar tem que sair. A gente chama isso de pneumotórax. Daqui a pouco, se você não tirar esse ar para o pulmão poder expandir e voltar, as duas pressões vão estar iguais. Lembra do começo da aula? Respiramos por diferença de pressão. O ar não vai sair porque não está no pulmão, certo? Não vai sair por aqui porque não está no pulmão, tem que sair por um cano, e o ar não pode entrar porque o pulmão não pode expandir. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá, para terminar essa nossa aula. Nos alvéolos pulmonares, repare a imensa rede de vasinhos sanguíneos, ocorre a hematose. Carbohemoglobina, a hemoglobina carregada com CO2, por oxihemoglobina. Lembrando que o pH do nosso sangue é 7,4. Quanto mais gás carbônico, mais ácido o sangue fica. Beleza? Terminando a nossa aula, transporte de gases. Quem transporta gás é a hemoglobina, que é o pigmento vermelho que está nas hemácias, nos nossos glóbulos vermelhos. Transporta 97% da hemoglobina. E o gás carbônico, apenas 25% é carregado pelo glóbulo vermelho. 70% é carregado na forma de bicarbonato no plasma. Lembra que eu falei que o sangue vai ficando ácido? Né? Todo mundo sabe o que é bicarbonato, é o ácido carbônico, né? Libera hidrogênio, sangue ácido e bicarbonato, certo? Então, se você entra em acidose, tu tá baixando o pH do sangue e aí você é obrigado a respirar. E se você chegar em 6,8, você morre, porque as tuas células ficam muito ácidas. E a alcalose é o contrário, vai aumentando o pH do sangue. Você vai ficar tonto, você pode vomitar, você pode desmaiar por causa disso. Nunca fique fazendo isso aqui, ó. Você entra em alcalose, e aí isso pode te fazer mal. Estava longa a aula, mas estava boa. Biologia é um tesão de matéria. Ok, gente? Beijo e se cuidem. Vai cair questão sobre respiração por causa da Covid. Até a próxima, galera. Beijão do manco para vocês.